Olá pessoal, todos bem? No vídeo de hoje vamos trazer novidades do que vem acontecendo no cenário político. Fica com a gente até o final porque teremos uma pergunta para você. Mas antes, o canal precisa do teu apoio. A direita precisa do teu apoio. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Bom, gostaria de ouvir a sua opinião. Você que já conversou também com o Carvajal, né? Já fez uma entrevista, tem observado muito bem, feito excelentes análises sobre essas relações geopolíticas. Como é que fica neste momento? Quais são as grandes expectativas para as próximas denúncias do Carvajal e o quanto podem pesar e respingar aqui no Brasil? Bom, essa carta que a Carvajal, né, fez endereçada ao presidente Trump tem um impacto muito grande. Ele já vinha colaborando intensamente com as autoridades dos Estados Unidos. Veja bem, o discurso de Marco Rubio, quando ele descreve tudo o que está acontecendo na Venezuela, em relação a Maduro, em relação ao Caribe, a Gustavo Petro, Colômbia, está tudo muito alinhado com as denúncias de Carvajal. Então, a gente já tem um reflexo muito interessante de tudo que ele trouxe para a mesa e que está, de fato, né, sendo útil nessa guerra contra o narcotráfico naquela região. Agora, quando ele faz essa carta, esse novo documento, né, que não é uma simples carta, ele coloca vários apontamentos importantíssimos sobre as relações do narcotráfico com outras questões, as questões diplomáticas, as questões, por exemplo, de espionagem. Ele colocou até a pauta das urnas da Smartmatic, que foram usadas como desinformação. Então, ele trouxe muitos assuntos além da questão do narcotráfico. E isso se torna fundamental neste momento. Por quê? Porque ele trouxe, por exemplo, uma nova informação de que o Cartel de Los Soles é um grupo narcoterrorista formado pelos generais chavistas sob o comando de Maduro, mas ele diz que esse cartel, ele nasceu em Cuba, nas reuniões de Cuba. Ele nasceu, é lá que foi desenhado, por exemplo, o plano de inundar os Estados Unidos com drogas, né, que seria a destruição dos Estados Unidos por dentro. Então, esse plano que nós atribuímos sempre à questão do Cartel de Los Soles, a Venezuela, a Maduro ter feito tudo isso, Carvajal traz um detalhe importante, ele fala, não, olha, isso foi executado, né, sob o comando de Nicolás Maduro, mas ele foi pensado, estrategicamente desenhado em Cuba. E nós sabemos, né, quem é o principal aliado de Cuba na América Latina? É Lula, né, o Brasil na figura de Lula, né, o Brasil é quem foi o responsável pela criação do Foro de São Paulo, ou seja, Lula e Fidel Castro, que trabalharam em cima desse projeto, né, de dominação do nosso continente. E temos as outras figuras políticas intelectuais do PT, do grupo de Lula, como José Dirceu e tantos outros que estiveram em Cuba ao longo de todos estes anos. Então, o que nos parece que está ficando cada vez mais claro é que o que aconteceu, todo esse plano, né, de sequestro de poder na América Latina, que agora nós sabemos começou exatamente em Cuba, segundo o Carvajal está falando, está contando para todos nós, ele tem um componente muito importante, que é a participação de Lula, a participação da esquerda brasileira, que com um grande peso em toda essa estrutura. Né, nós tivemos aí ações que foram muito questionadas, como a abertura total do Brasil para receber os médicos cubanos e agentes cubanos. E veja que Carvajal descreve algo relevante no sentido da espionagem. Ele fala que Maduro, Cuba enviaram seus espiões para os Estados Unidos e atuaram, inclusive, nas agências de segurança. Né, junto à CIA, junto aos departamentos que controlam a informação, né, a contra-inteligência dos Estados Unidos. Então, são dados extremamente relevantes. Que atinge Lula, eu acho que está claro.
né? Não é à toa que Lula corre para se reunir com Gustavo Petro no auge da crise, quando Trump diz que ele é o chefe do narcotráfico na América Latina. Lula estendeu o tapete vermelho para Maduro. Lula, então, esteve o tempo todo defendendo, nos últimos anos, Cuba em tudo que Cuba fizesse contra os Estados Unidos. Então, estava, né, Lula e toda a esquerda brasileira reunida em Cuba no momento que foi desenhado esse plano para atacar, destruir os Estados Unidos de diversas formas, eu acho que está muito claro que o Brasil, em alguma medida, participou disso tudo. Gostaria de perguntar à senhora sobre essa questão envolvendo, o Fred colocou muito bem no começo do programa, a questão de ponto a ponto da carta de Carvajal denunciando toda essa questão do narcoterrorismo. Mas tem uma outra questão também, que agora ele pode se tornar como se fosse um delator especial para o Pentágono, e o quanto isso pode influenciar agora Maduro. O presidente norte-americano Donald Trump já cercou todo o Mar do Caribe e agora ele fala de incursões terrestres. O quanto o Carvajal pode ser preponderante para essa nova fase de incursões americanas por terra? Eu acho que o Carvajal é fundamental porque ele conhece as rotas, né? Ele, veja bem, ele foi um diplomata, ele foi um deputado federal, mas ele foi, antes de tudo, um general. Então, ele conhece as rotas da Venezuela, ele conhece as rotas do narcotráfico como ninguém, como nenhum outro. Então, todas as ações dos Estados Unidos, elas estão, sim, respaldadas por essa luz que ele joga nesse labirinto. Então, ele tem um papel muito importante também para qualquer ação terrestre que os Estados Unidos decidirem, especialmente a partir de agora, né? Veja só que o governo norte-americano está olhando para o caso da Venezuela, para Maduro, com bastante cautela, mas não com menos pressão. Né? Cautela no sentido de fazer toda a comunicação possível com o ditador, mas sempre ajustando para que aumente a pressão. Esse posicionamento de Carvajal agora, de fazer essa carta, de entregar as coisas de forma bastante claras, é, sem dúvida alguma, uma arma política para os Estados Unidos terminarem de derrubar Nicolás Maduro, sem sombra de dúvida. Elisa, sabemos que a Odebrecht funcionou durante muito tempo como braço financeiro do Foro de São Paulo, né? Esse pagamento de propinas a mando do Lula, do PT, para uma série de políticos ao redor da América Latina. Como é que a senhora vê esse movimento do Joesley Batista de tentar estabelecer um diálogo entre o Trump e o Maduro, tentar convencer o Maduro a renunciar ao seu mandato e eventuais implicações dessa relação do Joesley com o Trump para as sanções que foram aplicadas contra as autoridades públicas brasileiras? Bom, o Joesley Batista, ele tem acesso ao presidente Trump por causa das doações ao Partido Republicano e ao Partido Democrata. Eles fizeram essas doações para as campanhas, então, mais ou menos o que eles fizeram aqui na América Latina. Então, ele tem a sua entrada, digamos, nessa parte de comunicação com eles. Creio que ele ter se oferecido para tentar uma intermediação junto a Maduro está diretamente relacionado com seus próprios negócios, com seus próprios interesses. Nós sabemos que, né, tanto o Joesley Batista quanto a questão do Maduro, do PT, estava envolvida, né, em escândalos profundos, detalhados pela Lava Jato em termos de corrupção. Bom, eles retomaram essas relações de forma surpreendente. Lula volta para o poder e Joesley Batista retoma essas relações com a Venezuela, seus negócios, né, e tudo começa a ir para frente. Acho que ele realmente viu que se existia uma chance dele tentar pôr panos quentes ou acalmar
essa crise muito grande, essa chance seria agora. Ele se colocar à disposição para fazer essa tentativa de intermediação, ver se Maduro renuncia. Mas a verdade, em termos práticos, é que Maduro tem muita informação sobre Joesley Batista, tem muita informação sobre os acordos do PT, né, a JBS, por exemplo, e a questão da Venezuela. Então, Maduro está sob pressão. Maduro falou hoje que o governo Trump deveria verificar documentos dos últimos 4 anos do FBI e do DEA, que é o Departamento Antidrogas dos Estados Unidos, que lá teria informações mostrando as relações entre o governo Biden e o Trem de Aragua, que é, né, o grupo narcoterrorista também da América Latina. Por que Maduro está falando disso agora? É claro que ele está falando sob pressão, está tentando fazer o quê? Negociação de informações estratégicas, né? Ele sabe que é estratégico para o governo Trump saber, por exemplo, de podres do governo Biden, é estratégico, né, politicamente. Então, ele vem e coloca isso na mesa, como que diz, tenho mais a contar. Bom, que mais que seria interessante para Trump? Né, saber de toda a maracutaia que acontece na América Latina, no Brasil em específico. Né, seria muito interessante, porque tudo isso é o quê? É a arma política. Então, se Maduro começa a ceder a essas pressões e começa a entregar informações importantes, Trump fica municiado. Né? Eu creio e acredito que Joesley Batista teve como primeira intenção, primeiro impulso, né, checar como tornar essas coisas mais calmas, né, abaixar a temperatura, porque Maduro sob pressão tem muito a entregar. Né? Maduro sob pressão tem detalhes de negociações que nós não temos. E Maduro sob pressão vai fazer qualquer coisa para se livrar do quê? De uma sentença de prisão perpétua da sua família. E Trump tem sido muito duro, né, nas negociações. Algumas vezes Maduro já tentou entregar informações para negociar e Trump foi firme ali. Falou, não, você tem que renunciar, isso não me importa. E vamos ver se essa pressão começa a fazer com que Maduro revele mais informações importantes. Creio que o Joesley Batista está muito preocupado com toda essa questão de vir à tona. Por quê? Porque ele já tem experiência, né? Ele já teve a experiência da Lava Jato e viu o prejuízo, quanto foi uma situação dificílima para ele se desvencilhar. Infelizmente, ele escapou da justiça graças ao governo do PT que dirige o Brasil hoje. Mas isso vai acontecer de novo? Se Maduro entrega novas informações sobre esse relacionamento, ele vai conseguir novamente escapar da justiça? Vai escapar da justiça americana, onde ele tem os seus negócios importantíssimos aqui nos Estados Unidos? Ou será que Maduro, entregando mais informações do relacionamento de Joesley Batista com autoridades venezuelanas, com questões corruptas, isso vai impactar diretamente os seus negócios na América, levando em consideração que já existe uma pressão muito grande dos agricultores daqui, dos Estados Unidos. Já existe uma pressão muito grande, por exemplo, do próprio Marco Rubio, que por muito tempo esteve à frente de uma cruzada contra a JBS nos Estados Unidos. Então, é uma situação bastante delicada para eles e eu imagino que eles estão bem preocupados. Só para finalizar, a senhora escreveu um livro com base nas entrevistas que fez com o Carvajal na Espanha. A senhora pretende estabelecer algum novo tipo de contato com ele para trazer mais informações, considerando que o senhor, né, tanto a senhora quanto ele estão nos Estados Unidos? Sim, eu conversei com ele recentemente e, inclusive, ele me falou sobre entregar novas informações para a cúpula política dos Estados Unidos. Ele tinha mencionado para mim que ele faria isso para Marco Rubio. E parece que ele deu um passo acima, né? Ele entregou, então, diretamente para o presidente Trump. Parece que isso vai se tornar uma ação
com muitas consequências ainda. Né? Esse caso não vai ser encerrado tão cedo, né? Não vai esfriar, pelo contrário, ao que tudo indica, há muitos desdobramentos a partir dessa conexão que ele fez agora, política, porque ele até então estava fazendo nos Estados Unidos uma conexão com a justiça. Né? Ele havia entregado para os promotores de Nova York, ele havia entregado para o juiz lá de Madrid, da Espanha, mas agora ele deu um passo político muito interessante. Ele, ao invés de só conversar com a justiça, ele resolveu estabelecer um diálogo com o presidente dos Estados Unidos, e isso é realmente importante. Olá, eu sou a Rosana Bittencourt, da Gazeta do Povo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aqui na tela você pode clicar em outras opções para continuar acompanhando nossas análises e comentários. E não esqueça, assinando a Gazeta do Povo, você apoia o jornalismo independente, garante acesso a conteúdos exclusivos e fortalece o nosso trabalho aqui no YouTube. Muito obrigada! Agora responda aqui embaixo o que você achou sobre tudo isso. Vou ler e responder a todos. Até a próxima!